Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E será que Portugal deve devolver o ouro ao Brasil? Eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Portugal deve perdão e reparação ao Brasil. É um vídeo do canal DW Brasil, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. E vamos lá ver aqui então se Portugal deve devolver o ouro ou não, como muitas pessoas dizem, ou se deve a algum tipo de reparação histórica, algum tipo de perdão. Mas antes de mais nada, eu tenho que dar uma muito obrigado aos membros aqui do canal, principalmente ao Murilo de Melo, que é um membro do nível 3, e ao Gabriel Silva Monte e ao Josiel Barbosa, que são os membros de nível 2. Muito obrigado a todos os membros, principalmente aos de nível mais alto, muito obrigado mesmo. A vossa ajuda é muito importante aqui para o canal. Se vocês quiserem aparecer aqui na tela também, podem tornar-se membros clicando no botão Seja Membro. Tem lá vários níveis de apoio, cada um com os seus benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos que já são membros. Eu, pessoalmente, digo já a minha opinião e adianto já que eu acho que não, mas também eu sou suspeito para falar porque eu sou português, então, enfim, não interessa. O que interessa é que nós vamos ver aqui este vídeo e eu vou comentando e é isso. Se vocês sonham um dia conseguir ganhar dinheiro através da internet e trabalhar a partir de casa, eu recomendo-vos o meu novo canal, o canal Negócios e Cenas. É o primeiro link do comentário fixado, passem por lá, tem lá várias dicas sobre como crescer no YouTube e como ganhar dinheiro através das redes sociais e tudo mais. Se vocês tiverem interesse, já sabem, cliquem no primeiro link do comentário fixado e inscrevam-se. Então, sem mais conversas, pessoal, bora lá que é o que interessa, vamos lá ver isto. Bora. Portugal, devolve o nosso ouro. É uma provocação comum na internet, uma cobrança, na verdade, com uma raiz histórica. Por que os portugueses não se desculpam com os brasileiros e tentam reparar o passado colonial? Houve recentemente o exemplo de outros europeus. A Alemanha pediu desculpas por um genocídio na Namíbia e prometeu reparação financeira. A Bélgica também lamentou o domínio colonial na República Democrática do Congo. E Portugal? Nada. Portugal deveria se redimir? O jornalista e escritor brasileiro Laurentino Gomes já colocou o tema em discussão ao dizer que sim. Ele atribuiu a recusa de Portugal em reconhecer e reparar seus erros a uma ideologia racista ainda presente na sociedade portuguesa. Ele foi bastante atacado por isso. No exterior, os brasileiros estão no centro desse debate de maneira mais direta porque... É assim, a questão é a seguinte, imaginem. É claro que, ok, fica bem, de certa forma, é claro, pedir desculpas e etc, e tentar algum tipo de compensação, mas a questão fundamental é que as pessoas, eu já disse isto imensas vezes, ok, quem acompanha o canal há mais tempo já sabe, mas as pessoas de hoje em dia, os portugueses de hoje em dia, não têm nada a ver com as pessoas que fizeram o que fizeram ao Brasil, ou seja, quem colonizou o Brasil, quem explorou as pessoas lá, não fui eu, nem foram as pessoas que vivem atualmente em Portugal, percebem? Ou seja, o que é que eu tenho a ver com o que com o que o meu tetravô fez? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não existia, tipo, basicamente culpar as pessoas de hoje em dia por coisas que os seus antepassados fizeram é, na minha opinião, é uma estupidez, ok? É uma estupidez. Aliás, não nos podemos esquecer que muitas das pessoas que exploravam o Brasil são antepassados de pessoas que vivem atualmente no Brasil também, não são apenas portugueses. Portanto, no meu ponto de vista, a minha opinião sincera é que não tem muito sentido nós irmos buscar coisas do passado e trazê-las para o presente, para as pessoas que hoje em dia não têm nada a ver com aquilo que foi o passado e aquilo que os antepassados fizeram. Na minha visão, eu acho sinceramente que não tem sentido. Porque é verdade, mano, não tem sentido. Não tem sentido. Aqui há uns tempos eu reagi a um vídeo que falava exatamente da mesma coisa, só que a questão era entre o Paraguai e o Brasil, porque basicamente o Paraguai exigiu uma reparação histórica ao Brasil por causa da Guerra do Paraguai, porque basicamente o Paraguai ficou destruído, e obviamente o pessoal do Brasil não queria, não é? Porque não tem sentido. Porque foi uma guerra que já aconteceu há muitos anos e os antepassados dos brasileiros de hoje em dia não tem nada a ver com os brasileiros de hoje em dia, entendem? O que os nossos antepassados fizeram não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós somos responsáveis. Ele falou aqui do racismo. É verdade que em Portugal existe racismo, sim. Existe ainda uma certa percentagem da população que tem ideais muito racistas, infelizmente. Mas eu acredito, na minha sincera opinião, que está longe de ser a maioria. A maioria das pessoas que eu conheço e que falo com elas diariamente no meu círculo social não são racistas. Eu próprio, obviamente, não sou racista, não é? Existem pessoas que são, sim, mas eu não acredito que seja a maioria da população.
Aliás, eu tenho a certeza que não é a maioria da população. É uma minoria que infelizmente fazem muito barulho, porque quem propaga o ódio normalmente faz sempre muito barulho e parece que é sempre muito mais gente do que aquilo que na realidade é. Mas, resumindo, eu não acho, sinceramente, que trazer problemas do passado para as pessoas de hoje em dia não, não tem sentido, não tem sentido nenhum. São um terço dos imigrantes de Portugal. Ou seja, o que não falta é gente para cobrar essa dívida. Brasil e Portugal são nações irmãs, em particular por conta da afinidade do idioma, mas tem muita coisa mal resolvida nessa relação. Uma delas, apontada por muitos brasileiros, é o fato de Portugal nunca ter pedido perdão formal ao Brasil pelas atrocidades cometidas ao longo de séculos de colonização. A Alemanha começou a lidar com esse desafio, já reconheceu ter sido responsável por um genocídio na Namíbia nos primeiros anos do século XX. Os crimes foram consequência de uma ocupação alemã iniciada no país no fim do século XIX. O reconhecimento foi um gesto do país para se reconciliar com a memória das vítimas. Como reparação, o governo se comprometeu a pagar mais de 1 bilhão de euros ao país africano. A Bélgica também está confrontando o passado colonialista. Em uma visita considerada histórica à República Democrática do Congo, o rei Filipe da Bélgica admitiu que o domínio colonial sobre a nação resultou em abusos, dor e humilhação. Não foi feito, porém, um acordo de reparação. E Portugal em relação ao Brasil? Nenhuma palavra. Mas por que, afinal, Portugal tem uma responsabilidade histórica sobre o Brasil? E o que as atuais gerações teriam a ver com isso? Foi tanto tempo atrás? Defensores de um perdão por parte de Portugal dizem que, em alguns casos, feridas históricas continuam abertas. No caso do Brasil, bem abertas, na forma de preconceito, de racismo estrutural, de desigualdade social, de pessoas que têm acesso a privilégios, a riquezas que outros grupos não têm. O sistema escravocrata continuou sim por séculos a ser propagado pela elite brasileira. Em 2005, durante visita ao Senegal, o então presidente Lula até pediu perdão ao povo africano pelo papel brasileiro na escravidão. Mas para historiadores, o papel de Portugal é também inegável, e as consequências disso seguem presentes até hoje. O Brasil é um país pobre, subdesenvolvido, tanto quanto os países africanos de língua portuguesa, por causa da escravidão, basicamente. Laurentino Gomes é jornalista e escritor brasileiro, 7 vezes ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura. Sim, é verdade que a escravidão foi terrível e obviamente que é provavelmente um dos principais fatores pelos quais ainda hoje existe muita desigualdade social no Brasil. Mas o que é que Portugal, na vossa opinião, as pessoas que acham que Portugal que Portugal deve alguma reparação ao Brasil, na vossa opinião, o que é que vocês acham que Portugal deve fazer concretamente? Vocês acham que Portugal deve pagar dinheiro ao Brasil? É porque são países com proporções completamente diferentes. Portugal nem sequer tem a capacidade financeira de compensar o Brasil de alguma forma significativa, entendem? O máximo que Portugal pode fazer é pedir perdão. E aí, nesse caso, eu concordo, ok? Pedir um perdão formal se calhar até uma boa forma de ajudar a melhorar as relações entre Portugal e Brasil, e nesse caso eu até concordo com um perdão formal, algo assim. Agora, como é que Portugal vai pagar algo ao Brasil? Em primeiro lugar, como eu já disse, as pessoas de hoje em dia não têm culpa daquilo que os seus antepassados fizeram. Em segundo lugar, Portugal não tem condições de pagar alguma coisa ao Brasil que seja significativa para o Brasil, porque o Brasil é infinitamente maior que Portugal e tem uma economia infinitamente maior, ou seja, qualquer dinheiro que Portugal dê ao Brasil não vai influenciar muito no Brasil, porque é um país muito grande. Portugal é um país com 10 milhões de habitantes. Tipo, o que é que Portugal pode fazer atualmente? Nada, praticamente nada. Pode dar algum dinheiro, mas vai ser dinheiro praticamente insignificante. Portanto, não sei. Honestamente, eu acho que não tem muito sentido e foi aquilo que eu disse. As pessoas de hoje em dia não têm nada a ver com as pessoas do passado. Mas, enfim. Agora, pedir um perdão, eu acho que também não tinha mal nenhum. Sei lá, tipo o Presidente da República de Portugal pedir um perdão ou qualquer coisa assim, eu acho que não tinha problema nenhum, honestamente. Autor dos livros 1808, 1822, 1889 e Escravidão, dividido em 3 volumes. Todo mundo que, de certa forma, teve a ver com a escravidão deveria pedir desculpas, deveria pedir perdão, porque esse é o primeiro passo para a construção de um futuro melhor.
É um passo importantíssimo para a reconciliação. Portugal e Brasil traficaram quase 6 milhões de seres humanos ao longo de mais de 350 anos. Os principais traficantes, mesmo depois da independência, em 1822, eram portugueses. Quer mais? Nos 3 primeiros séculos de colonização, cerca de 3 milhões de indígenas foram mortos com doenças, invasões de territórios e guerras. E tudo começou naquele fatídico ano de 1500, que a gente aprende na escola, quando os portugueses invadiram o Brasil. Ou descobriram Sim, como... é verdade. Eu não concordo nada com aquilo que Portugal fez. Na minha opinião, eu não tenho nenhum orgulho pelas atrocidades que Portugal cometeu ao longo da sua história. É verdade, não tenho orgulho nenhum e reconheço perfeitamente que Portugal fez isso. Eu sei que há pessoas mais extremistas aqui em Portugal que negam essas coisas, mas é óbvio que isso aconteceu, ok? Todos nós sabemos que isso aconteceu. E eu, obviamente, tenho essa noção e não me orgulho disso, claro. Mas é tal coisa. Portugal pedir um perdão, eu acho que não há problema nenhum, até porque só ficava bem, na verdade. Mas foi aquilo que eu disse. O que é que Portugal pode fazer, na verdade? Portugal não pode fazer nada, porque, em primeiro lugar, nós não somos as mesmas pessoas que éramos em 1800, ou em 1700, ou em 1500, quando chegaram ao Brasil. E depois, nós não temos culpa por aquilo que Portugal fez no passado. E nós não temos capacidade financeira de dar grandes compensações ao Brasil. Essa é a verdade. É a verdade. Honestamente é isso, pessoal. os portugueses até hoje dizem. A primeira carga de pessoas escravizadas que cruzou o Oceano Atlântico não veio da África para o Brasil, saiu da Bahia para Lisboa em 1511, a nau Bretoa, levando uma carga de peles de onça pintada, toras de pau-brasil, papagaios e um grupo de indígenas que foram leiloados em Lisboa. E nos 3 primeiros séculos da colonização, Brasil e Portugal juntos mataram cerca de 3 milhões de indígenas. E a consequência continua Triste. hoje. Isso é Isso é que terrível, eu claro. insisto. Não é um evento histórico curioso, o exílio de Israel na Babilônia, os faraós do Egito, os reis da Pérsia. Não é uma curiosidade histórica. Claro que tem consequências hoje. O problema é que a ferida continua aberta. Milhões de pessoas continuam sofrendo pelas consequências do que aconteceu. Isso já deveria ser suficiente para motivar Portugal. Mas para fazer jus ao meme Devolve o Nosso Ouro, a gente ainda pode acrescentar o garimpo de ouro e diamante com mão de obra escrava, realizado especialmente em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Portugal até inaugurou recentemente um museu com tesouro da coroa portuguesa com uma pepita de ouro de cerca de 20 quilos achada em Goiás. Os primeiros visitantes se apressaram em denunciar nas mídias sociais a falta de menção à escravidão. Esse é um problema porque desvincula o objeto... Sim, nesse do caso seu... eu concordo, ok? Eu acho que isso deve-se mencionar e Portugal tem que reconhecer cada vez mais aquilo que se fez no passado. Isso aí, nesse caso, eu concordo. Aliás, eu também acho que os livros de história aqui em Portugal, quando nós aprendemos história, não deixam muito claro. É claro que têm que falar, obviamente, da escravidão e dessas coisas, mas não deixam muito claro nem muito detalhado o que Portugal concretamente fez aos indígenas e aos povos africanos. E eu acho que os livros de história deviam falar mais disso e deviam dizer concretamente quais a que foram os males que Portugal fez em África, na América do Sul, na Ásia, etc. Eu acho que sim, eu acho que isso devia ser bem explícito, devia ficar bem explícito nos livros de história, porque para toda a gente aqui em Portugal ter uma noção concreta daquilo que os portugueses fizeram no passado. Mas eu acho que, por exemplo, neste tipo de museus e assim, deve-se referir que realmente todo aquele ouro, toda aquela riqueza que a realeza tinha só era possível por causa do trabalho escravo e etc. Eu acho que isso devia, sim, ser deixado bem claro para que toda a gente perceba isso. Agora, foi o que eu disse, Portugal não consegue pagar nada, nenhum tipo de reparação significativa ao Brasil, ok? Agora, é claro, referir e reconhecer os males que Portugal fez, eu acho que sim, eu acho que isso deve-se fazer e até é um ponto de partida para ajudar a melhorar as relações entre os dois países. Contexto histórico. E há quem considere mais importante falar do contexto, da história, do que simplesmente pedir desculpas. Eu penso que nós temos que olhar para o passado como tendo tido um contexto.
Vitor Manuel Fernandes é pesquisador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, onde auxilia na coordenação do Seminário Permanente de Estudos Pós-Coloniais. Peça desculpa, mas não será por aí. Se pedir desculpa sem o acompanhamento de ações tendentes a promover a reparação histórica efetiva, portanto, passe nomeadamente pela articulação em devolver artefactos, como falei antes, aos próprios museus, como seja a forma de contextualizar estátuas que estão anacrónicas, portanto, no espaço público. Historiadores apontam que contextualizar melhor monumentos e objetos com base em fatos históricos seria um passo importante para a reparação, independentemente se ela viesse ou não com um pedido de desculpas. E a verdade é que não há sinais de que ele virá. Nas entrevistas com diferentes especialistas, eles dizem que Portugal pode ter receio de fazer esse pedido e ter que arcar depois com reparações financeiras, o que seria economicamente difícil para o país. Eu diria mesmo impossível, porque foi o que eu disse, para uma economia com o tamanho do Brasil, Portugal não consegue dar nada que seja significativo ao Brasil. Ou seja, ok, pode-se devolver alguns artefactos históricos, isso aí eu não vejo problema, honestamente, mas pagar grandes quantidades de dinheiro, Portugal não tem capacidade de o fazer, Portugal é muito mais pequeno, é impossível. É impossível, só se Portugal se auto-endividasse para fazer isso. E isso era injusto, obviamente, porque as pessoas de hoje em dia não têm nada a ver com o que se passou, entendem? Por outro lado, poderia ser o início de uma reconciliação que faria Brasil e Portugal olharem para desafios comuns. Uma coisa que também impede esse reconhecimento e talvez desculpas é a forma como Portugal enxerga seu próprio passado. A cultura da memória é tida muitas vezes como problemática. A colonização é vista em geral de uma forma romântica, como se o português tivesse colonizado de uma maneira menos agressiva. Sim, isso é verdade e eu acho isso terrível, essa ideia. Portugal tem que reconhecer e tem que dizer a verdade, porque a verdade não é que Portugal foi meiguinho na colonização, isso é mentira. É claro que Portugal foi muito, muito mau, fez atrocidades muito grandes, isso tem que se reconhecer, a verdade é essa. Agora, uma coisa é reconhecer e pedir perdão, outra coisa é as pessoas de hoje em dia pagarem por coisas que os nossos antepassados fizeram, entendem? São coisas diferentes. Podemos dizer que faz parte da identidade nacional esta ideia ilusória de que Portugal foi um país que colonizou de uma maneira mais branda do que as outras colónias. Pois, isso é claro que é mentira, não é? Joana Gurjão Henriques é jornalista portuguesa, autora dos livros Racismo em Português, O Lado Esquecido do Colonialismo e Racismo no País dos Brancos Costumes. É com certeza muito difícil haver uma possibilidade de reparação, mas há meios para podermos reparar historicamente algumas das injustiças que cometemos. A primeira delas começa justamente pelo tal pedido de desculpas que ainda não foi feito, mas também era importante fazer um levantamento de todas as atrocidades que foram cometidas, saber quantas pessoas foram mortas, como, de que maneira, saber, no fundo, os danos patrimoniais que o colonialismo provocou. Esse seria um caminho para desconstruir o mito de uma colonização portuguesa gentil que já atravessa gerações. Mas sobre isso a gente vai falar mais no próximo vídeo. Fiquem à vontade para comentar, como vocês sempre fazem, e não deixem de se inscrever no canal. Bem, digam aí o que é que vocês acharam, pessoal. Qual é que é a vossa opinião em relação a isto? Eu aceito aí todas as opiniões, pessoal. Vocês podem comentar aquilo que vocês quiserem, desde que seja no respeito, claro. Eu não quero ver pessoas a faltar ao respeito umas às outras, por favor. Mas a verdade foi o que eu disse. A minha opinião em relação a isto é que, ok, um pedido de desculpas eu não vejo problema nenhum. Eu acho que Portugal podia sim fazê-lo. Tentar devolver alguns artefactos eu também acho que é possível e não vejo porque não, honestamente. Agora, pagar dinheiro ao Brasil, Portugal não tem essa capacidade, obviamente. Se Portugal o fizesse, ia à falência, praticamente, porque são economias de tamanhos completamente diferentes, são escalas diferentes, não, é impossível mesmo. Portanto, a minha opinião em relação a isso é esta. E, como eu já disse, as pessoas de hoje em dia nada têm a ver com as pessoas de antigamente. É verdade que ainda existe racismo em Portugal, é verdade sim,
Eu, na minha visão, espero e acredito que seja uma minoria, porque é aquilo que eu vejo, as pessoas com quem eu falo, a maioria delas não são racistas. Aliás, se fossem, eu não falava com essas pessoas, na verdade, porque eu acho que nós temos que ter noção que pessoas racistas não são pessoas de bem. Portanto, eu aconselho a toda a gente que conheça racistas que o melhor é mesmo afastar-nos deles, porque esse tipo de gente só causam problemas, a verdade é essa. Mas eu não... A maioria das pessoas, pelo que eu vejo, não são racistas. Existe uma minoria em Portugal que é muito racista, sim, e fazem muito barulho, mas não é por isso que deixam de ser uma minoria. Mas enfim, é a minha opinião. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, muito obrigado mesmo. Deixem um like no vídeo se gostaram, inscrevam-se aí no canal clicando no botão vermelho se gostarem do conteúdo e se gostarem mesmo muito, cliquem também no sininho para ativarem as notificações. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, muito obrigado mesmo. Comentem aí a vossa opinião e é isso. Eu sou o Blue, até ao próximo vídeo.